raios brilhantes, ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes, ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões. Terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina
No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sentem orgulho por fazer parte desse chão, e assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões. Terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções. Sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Com cultura e ricos costumes, é um exemplo
inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte deste chão. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com orgulho cantamos esta terra que levamos em nossos corações, onde a paz sempre prospera, adorada Campina das Missões. Terra linda e matas verdejantes, águas limpas e um céu cor de anil, e o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram este chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. O passado e o futuro se encontram num presente de realizações ancestrais que ainda encantam e inspiram as futuras gerações. Os seus filhos sempre em orgulho por fazer parte deste chão. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. E assim se constrói o futuro, com progresso, amor e união. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações.
Com a presença da maioria dos vereadores, eu declaro aberta a 21ª sessão do ano de 2021. Gostaria de saudar os colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa e a Salete, que está assistindo a sessão, e também aos que estão conectados conosco pelas redes sociais, pelo Facebook da Câmara. Só por questão de informação, hoje estou presidindo a sessão na condição de vice-presidente em razão do presidente Douglas Pitt encontrar-se em licença saúde. Dando sequência, então, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 20ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara no site institucional. 20ª sessão ordinária. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2021, realizou-se com início às 19 horas, no plenário Alfeu José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 20ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Douglas Gabriel Pitt, secretariado pelo vereador Ademir Jablonski, e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras, conforme o registro livre de presenças. Em atenção à ordem do dia, foram deliberadas as seguintes matérias: projeto de lei número 48, de 2021, que autoriza ao Poder Executivo Municipal conceder auxílio à Associação de Amigos da Radiodifusão Comunitária, Rádio Comunitária Atitude FM e da outras providências. Sendo que o referido projeto de lei foi aprovado por maioria, contabilizando 7 votos favoráveis e 1 voto contrário, este expressado pela vereadora Roslane Tenkaten-Butzen. Proposição sobre o protocolo número 126 de 2021, de autoria do vereador Daltro Luiz Bastos, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, PDT, versando sobre o envio de moção de congratulações à senhora Hilda Florentina Menches pela celebração de seu centenário de vida. A matéria foi aprovada por 8 votos, contabilizando o endosso das bancadas do Podemos, Partido Progressista, PP, Partido Social Liberal, PSL, e do Partido dos Trabalhadores, PT. Proposição sobre o protocolo número 127, de 2021, de autoria da vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, da bancada do Podemos, versando sobre o envio de correspondência à empresa Telefônica Brasil S.A., solicitando providências com relação à ausência de sinal de telefonia de celular durante os episódios em que ocorre a interrupção de fornecimento de energia elétrica na cidade. Esta matéria foi aprovada por 8 votos, obtendo endosso das bancadas do PDT, PP, PSL e PT. Proposição sobre o protocolo número 128 de 2021, de autoria do vereador Ademir Jablonski, da bancada do PP, solicitando ao Executivo Municipal a realização de melhorias na popularmente denominada Estrada Velha, entre as comunidades das linhas Teresa e Ressaca, assim como do acesso à linha Teresa via ERS 165, além das estradas da comunidade da linha Natal. A matéria foi aprovada por 8 votos, com o endosso da bancada do Podemos. Emoção de pesar, protocolada sob o número 129 de 2021, subscrita por todos os vereadores e vereadoras, a qual, depois de lida, recebeu o despacho favorável da presidência, nos termos do artigo 118, inciso 2 do Regimento Interno. Ainda conforme a ordem do dia, procedeu-se a leitura do parecer de admissibilidade emitido pela Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, sob número 20, referente ao projeto de lei número 49, de 12 de novembro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2022. Após a leitura do mesmo, o presidente da Câmara encaminhou a matéria novamente para o referido colegiado, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 153 do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 20 horas e 14 minutos, o senhor presidente, após as comunicações finais, encerrou os trabalhos. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 22 de novembro de 2021.
vereador Ademir Jablonski, primeiro secretário, e vereador Douglas Gabriel Pid, presidente. Esta foi, então, senhor presidente, a síntese da ata da 20ª sessão ordinária. Está em discussão a ata. Ninguém querendo se manifestar, coloco em votação a ata. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. A ata aprovada por 7 votos. Dando sequência, solicita ao secretário da mesma, vereador Ademir, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 21ª sessão ordinária, 13 de dezembro de 2021. Projetos de lei, Poder Executivo. Projeto de lei número 49, de 12 de novembro de 2021, estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2022. Requerimentos: proposição de iniciativa dos vereadores da bancada do Partido Social Liberal. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 10 de dezembro de 2021. Vem assinado pelo vereador Daltro Luiz Bastos, presidente em exercício. Solicito ao secretário também para que faça a leitura das correspondências recebidas e, inclusive, os projetos de lei recebidos. Correspondências recebidas. Oriundos do Executivo Municipal de Campina das Missões. Os seguintes: ofício número 414 de 2021, encaminhando propostas com relação às proposições de iniciativa de vereadores e vereadoras aprovadas em plenário, versando sobre os seguintes tópicos: implementação da Feira do Livro, tombamento histórico, moção de congratulações pelo apoio à Associação Magia do Natal e recuperação da popularmente denominada Estrada Velha entre as comunidades da linha Teresa até a linha Ressaca, recuperação do acesso à linha Ressaca via IRS 165 e estradas da linha Natal. E ofício número 429 de 2021, solicitando apreciação em regime de urgência a respeito dos projetos de lei número 51 e 52 de 2021, levando em consideração o recente recebimento dos valores e a necessidade de pagamento e encerramento das contas públicas antes do término do presente exercício, assim como com vistas a disponibilizar com a maior brevidade possível os valores ao Hospital Campina. Está aberto. Temos alguns projetos de lei. Projeto de lei número 51, de 6 de dezembro de 2021. Autoriza a transferência financeira à Associação Assistencial Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, visando implementar ações de enfrentamento do Covid-19 e da outras providências. Carlos Justen, prefeito municipal de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir um montante de R$100 mil à Associação Assistencial Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, visando auxiliar no combate da pandemia provocada pelo Covid-19. Parágrafo único. As ações previstas no caput compreendem a execução do plano de trabalho elaborado pela associação, que faz parte anexa à presente lei. Artigo 2º. Para a execução do previsto nesta lei, o município deverá firmar termo de transferência dos recursos com o estabelecimento hospitalar, contendo a finalidade da operação nos termos do plano de trabalho apresentado. Artigo 3º. A associação hospitalar deverá prestar contas dos recursos transferidos no prazo de até 100 dias após o recebimento, sob pena de glosa do valor e ressarcimento ao erário. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão pela seguinte dotação orçamentária: subvenções sociais, fonte de recurso 4511. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, assinado pelo prefeito Carlos Justen. Esse projeto fica baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de lei número 52, de 6 de dezembro de 2021. Autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Artigo 1º.
Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional especial no valor de R$100 mil, destinados a atender despesas com a transferência financeira à Associação Assistencial, Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, Hospital Campina, para o custeio de ações referentes ao Covid-19. Artigo 2º. Resta criado no orçamento vigente, na unidade orçamentária, a seguinte natureza de despesa: subvenções sociais, R$100 mil. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito a ser aberto de conformidade com o artigo 1º, servirão recursos em igual valor, originados de emenda parlamentar de bancada. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, vem assinado pelo prefeito Carlos Justa. Esse projeto fica baixado na Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Projeto de Lei número 53, de 10 de dezembro de 2021. Altera os artigos atinentes às férias dos servidores públicos municipais da Lei Municipal número 991/1990 e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos para análise e deliberação dos senhores vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre as adequações na concessão de férias dos servidores públicos municipais. A proposição apresentada visa adequar o ordenamento jurídico municipal às prerrogativas dispostas aos empregados da iniciativa privada, proporcionando aos servidores públicos municipais os mesmos benefícios do fracionamento de férias. O conceito ultrapassado da limitação do gozo de férias em apenas um único período de 30 dias, além de não responder à demanda e aos interesses dos servidores, fulmina pela praxe de convocações desnecessárias e de transtorno junto ao setor de pessoal. Quem é servidor sabe das dificuldades, muitas vezes, de usufruir apenas de alguns dias sem comparecimento ao trabalho, para situações cotidianas que não exigem períodos maiores de afastamento, como o caso de atendimento de um filho menor em fase de adaptação escolar, uma viagem curta para compromissos burocráticos familiares, uma indisposição de saúde leve, sem necessidade de atestado médico. Para a administração municipal, a mudança não representa nenhuma alteração, senão burocraticamente a emissão de mais uma guia de férias apenas. Por outro lado, também possibilita a concessão de férias coletivas em determinados setores públicos, como na educação, por exemplo, onde, na prática, todos os servidores já gozam de férias coletivas, mas não há uma legislação específica que autorize tal procedimento, mas que, com as alterações ora propostas, poderão ser regulamentadas por decreto. Por fim, saliento que o presente projeto tem o mérito apenas de estender um benefício já praticado na iniciativa privada aos servidores públicos municipais, sem prejuízo algum à administração pública municipal. Desta forma, é encaminhado o presente projeto de lei, postulando-se a aprovação do mesmo, assinado pelo prefeito municipal Carlos Justa. Caminha o projeto de lei número 53, à Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 54, de 10 de dezembro de 2021. Autoriza o Executivo Municipal a conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder direito real de uso de equipamentos e implementos agrícolas de propriedade do município de Campina das Missões para associações de produtores rurais, com ênfase na atividade agrícola de Campina das Missões, adquiridos com recursos do Governo Federal, Ministério da Economia, emenda com recursos de transferências especiais e da Consulta Popular 2017/2018. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Parágrafo único. Será concedido direito real de uso dos seguintes equipamentos e implementos: uma segadeira de tambor, 2 enfardadeiras de fardos,
um ancinho enleirador, 2 resfriador de leite inox, 300 litros a granel, 2 ordenhas, novo, ancinho enleirador usado, 1. Artigo 2º. Em contrapartida, a associação beneficiária com equipamento novo ressarcirá o cedente para município, para Fundo Municipal da Agricultura, o valor correspondente a 5% do valor total do equipamento, pago pelo município, conforme nota fiscal de pagamento do referido bem. Parágrafo único. O pagamento dar-se-á em até 2 parcelas anuais pré-fixadas, vencendo a primeira em 365 dias e a segunda em 730 dias, após a assinatura do termo. Artigo 3º. A concessão que trata a presente lei será formalizada através de contrato de direito real de uso a ser firmado entre as partes, nos termos da minuta anexa. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, assinado pelo prefeito Carlos Juste. Projeto de lei número 54 fica encaminhado para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 55, de 10 de dezembro de 2021. Fixa o salário fiscal do município para o exercício de 2022. Artigo 1º. É fixado em R$ 118,60 o salário fiscal do município de Campina das Missões para o exercício de 2022. Artigo 2º. O salário fiscal fixado por esta lei servirá de parâmetro para a apuração de base de cálculo de tributos municipais, taxas, contribuições e penalidades a ele vinculadas. Artigo 3º. O valor fixado pelo artigo 1º desta lei será corrigido para todos os fins e efeitos, conforme índice oficial do INPC e IBGE ou indexador que vier a substituí-lo, a partir de 1º de janeiro de 2022. Artigo 4º. Revoga a Lei Municipal número 3.195, de 29 de dezembro de 2020. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões, assinado pelo prefeito Carlos Juste. Projeto de lei número 55 fica encaminhado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Nesse momento, então, abro espaço para comentário a respeito das correspondências lidas. Ninguém querendo se manifestar, abro espaço de 2 minutos para as manifestações individuais dos vereadores. Palavra, presidente. A palavra, vereador Teonésio. Quero cumprimentar nosso presidente Douglas, hoje substituído pelo vereador Daltro, demais colegas, as pessoas que nos acompanham pela mídia social, também os servidores da casa. Quero tratar duas questões. Uma delas fala da questão dos idosos e das idosas do município. E aí, a ideia inicial é lançar a preocupação. Cresce a preocupação no sentido de amparo dessas pessoas. Hoje, fui procurado novamente por uma família, e já mais famílias procuram, para que a gente fosse ajudar a ver alguém para cuidar de uma pessoa idosa. O contexto social hoje dificulta muito nós ter pessoas que cuidem da pessoa idosa. Os filhos saem, os filhos buscam o seu trabalho, buscam seus espaços, os pais ficam, famílias reduzidas, e muitas vezes o idoso, a idosa fica à mercê. Então, eu sugiro que se faça, e certamente o nosso prefeito está acompanhando a sessão, porque penso que a sociedade toda, é um desafio para a sociedade toda essa questão. Mas talvez o município pode protagonizar a discussão. E aí eu sugiro, deixo uma sugestão, de que se forme uma comissão que estude essa questão. Eu não gostaria assim de falar de asilo de idosos, mas lar de idosos.
nós construir um local, uma ideia, onde essas pessoas possam se sentir bem. Agora de tarde, conversando com uma pessoa, a pessoa disse assim, opinião da pessoa, quem sabe a família deixa o idoso ou a idosa na segunda de manhã e busca na sexta ou no sábado e fica com a família em casa no final de semana. Então, o que teria que se fazer? Formar uma comissão, se debruçar nessa questão que está delicada hoje e tende a ficar cada vez mais delicada, para que nós encontramos saída para que os campinenses possam amanhã depois contar com um espaço. E esse espaço de um valor social inigualável. Então, buscar essa discussão se torna muito importante e urge que se faça. Também, como nós estamos aí nas proximidades do Natal, gostaria de desejar a todos os campinenses as bênçãos de um verdadeiro Natal. Não apenas aquele Natal do consumismo, aquele Natal de comprar coisas, mas o Natal, aquele realmente o Natal verdadeiro de Jesus Cristo. Qual é o sentido verdadeiro do Natal? E que as famílias possam, ao se reunir nessas festividades de Natal e de fim de ano, fazer um pouco de reflexão. Achar um momento para refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal. Abençoado Natal a todos e todas, paz e bem. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra à disposição. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Ademir. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, também público que está assistindo a sessão pelas redes sociais. Queria também só falar do projeto 100 mil reais, é uma emenda do Luiz Carlos Heinz, junto com o Douglas. Nós fizemos um pedido e veio 300 mil já para a compra do caminhão, agora mais 100 mil então para o hospital do Luiz Carlos Heinz. E ainda estamos aguardando ainda uma liberação de uma emenda do Pedro Westphalen, de 100 mil reais também para custeio livre da saúde, que já está empenhado, só não foi pago ainda. Então, queria só deixar um registro aí em nome do Partido Progressista, que a gente está trabalhando junto com o município, não só para o partido, mas sim para todo o município. Que a gente conseguir trazer de emenda, a gente vai fazer o possível. Também queria só comentar, eu passei hoje à tarde, caminhando um pouco pela cidade. Andei quase 6 quadras e meias. Eu não achei uma lata ou qualquer coisa para pôr essa garrafa no lixo. Me chamou a atenção, né? Até vi muitas coisas deitadas nas bolsas no lado da rua, mas não é lugar para colocar isso. Aí eu lembrei que foi feita uma proposição da Claudete, acho que era em março. Daí eu pensei, vou ter que ver isso ali. Foi feito mesmo, né? Instalação de lixeiras padronizadas para descarte do lixo pelos pedestres que transitam pela cidade. Sendo que essas seriam exclusivas para finalidade só para descarte de lixo dos pedestres. Aí eu olhei também a resposta, né, que veio, mas não falou das lixeiras. Só queria deixar, não é uma crítica, mas não é só eu que estava caminhando hoje, quem sabe, né? Até ia pôr no carro, meu carro estava na oficina, né? Eu costumo levar tudo junto, né? Boto no carro e levo para casa. Mas outro me chamou a atenção, acho que seria importante, talvez, uma em cada quadra, no meio, né? Se fosse, né? Já que a proposição foi feita, mas tudo bem, às vezes não há necessidade, mas ia ser bom se tivesse pelo menos uma em cada lado da rua. O pessoal, pelo menos, colocar o seu lixo, né? Se o pessoal leva junto, que nem eu, tudo bem, mas pior se joga, né? Não é todos igual. Mas só queria deixar registrado isso aqui, não é uma crítica, nem uma cobrança, mas talvez, quem sabe para o ano que vem, se faça de novo uma proposição, ou mesmo o executivo acolhe esse pedido também e talvez colocasse o lixo, uma caixa de lixo ou qualquer coisa para recolher o lixo dos pedestres. Seria, senhor presidente. Continua a palavra à disposição. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Cumprimentar o senhor presidente, hoje substituindo o colega vereador Douglas. Também cumprimentar as colegas vereadoras, colegas vereadores, ao pessoal que nos acompanha através das redes sociais, os funcionários da casa também.
Queria deixar o registro aqui, junto com demais colegas vereadores, a gente participou de uma reunião de explanação no dia 25 de novembro, na cidade de São Pedro Butiá, a respeito das emendas impositivas. Assunto muito importante, eu acho que coloca os vereadores um pouco mais próximo da população também e um pouquinho mais de autonomia no orçamento. Então, as emendas impositivas seriam para o Legislativo, então daqui a um pouquinho vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Coloca um pouco mais perto e também coloca dentro do orçamento os vereadores, por mínimo que seja. Então, hoje seriam 2,2% da receita corrente líquida. O nosso orçamento para o exercício de 2022 já era em torno de 32 milhões, e a receita corrente líquida aproximadamente, então, em torno de 27 milhões. Como já disse, então, coloca o vereador mais próximo do povo, e a gente sabe, para ter uma ideia, o vereador é muito limitado. Então, usar o exemplo do colega Ademir, ia citar um outro exemplo, para que servem as emendas impositivas? Então, um pouquinho mais de autonomia para o vereador indicar situações ao Executivo. Por exemplo, são feitas várias proposições. As proposições que é? A gente propõe ao Executivo realizar um serviço, alguma atividade que seja pertinente ao povo. Então, essa situação é uma situação bem específica, bem que dá para utilizar de exemplo. Então, a colega fez uma proposição, lógico que o Executivo avalia se tem a possibilidade ou não para ser instalado. Mas com as emendas impositivas, o que mudaria? A colega ia entrar no orçamento, teria um valor X, hoje desses 2,2%, a metade seria a destinação à saúde, que a gente faz a indicação e o Executivo executa essa tal finalidade. Então, e a metade disso seria recurso livre. O colega vereadora poderia colocar no orçamento, destinar um valor X para colocar esse tipo de serviço, essas lixeiras na cidade, nas quadras que seriam indicadas. Então, seria a indicação e o governo executa. O Executivo, na verdade, executaria. Então, o vereador teria essa possibilidade, porque hoje a gente é muito limitado nas proposições, a gente não pode fazer um projeto que gere ônus ao erário, então fica bem complicada essa situação. Amenizaria um pouquinho e a gente poderia atender um pouco mais também a nossa população. Então, só para deixar essa explanação aí, que a gente participou dessa reunião, acho que muito prudente, muito importante, e que a gente poderia, quem sabe futuramente, colocar em prática aqui no nosso município. Aproveitando também, já que próximos do Natal, desejar a toda a população um Feliz Natal e um próspero Ano Novo já, que 2022, então, seja melhor que 2021, a gente sabe que está numa situação atípica ainda, mas, quem sabe, no futuro próximo tudo melhora. Seria isso, senhor presidente. Continua a palavra de exposição, vereadora Roslane. Quero cumprimentar o presidente, que está hoje substituindo o vereador Douglas, colegas vereadores, colega vereadora, os internautas que estão nos assistindo. Eu queria dizer para todos que eu conjugo da mesma opinião que o colega Teonésio. Nossos idosos são uma preocupação. Dificuldade de encontrar alguém para cuidar, se torna caro e ninguém quer deixar os seus à mercê de qualquer situação. Por isso que a minha bandeira da campanha foi criar uma creche para idosos. Não no estilo que o Teonésio sugeriu, tipo ir segunda de manhã e sair na sexta. Durante o dia. À noite, convívio com os seus familiares. Eu sei que isso não é coisa para fazer em 1 ano de administração. Compreendo perfeitamente que isso não tem como fazer. Mas eu acho que realmente nós temos que fazer um estudo bem aprofundado e tentar atingir os nossos idosos com uma proposta bem boa de uma creche para idosos. Era isso. Quero aproveitar também e desejar um Feliz Natal e um ano de 2022 muito bom para todos. Era isso, presidente. A palavra continua à disposição. Ninguém mais querendo se manifestar, eu só quero considerar que o vereador Marcelo foste muito feliz na tua explanação sobre as emendas impositivas. Quando se referiu no caso das lixeiras, seria
uma situação onde poderia ser usado as emendas impositivas. Poderia ser usado para isso. E eu quero fazer mais umas explanações sobre esse encontro que nós tivemos na cidade de São Pedro do Butiá, que foi essa reunião que foi dirigida pelo senhor Antônio Pompeu, que é diretor da Câmara de Vereadores do município de Panambi, onde as emendas impositivas já vigoram desde 2018. E a informação que a gente tem é que Panambi está muito satisfeito, assim como todos os municípios. Santo Ângelo também aderiu agora. Salvador das Missões, ano que vem também estará em vigor as emendas. Então, só para esclarecer os internautas, endossar as palavras do colega vereador Marcelo, o que são as emendas impositivas. Não é nada mais, nada menos que um meio de fazer com que o vereador tenha vez e voz na questão orçamentária. Hoje nós não temos. Hoje nós não temos vez e nem voz na questão orçamentária. O maior poder do vereador é dizer sim ou não aos projetos do Executivo. Então, seria ter o direito de destinar 2,2% da receita líquida do município. Isto, alguém pode dizer, mas isso é só uma migalha do bolo. Mas para nós, vereadores, isso significa muito. Muito mesmo. Recurso esse que pode ser investido na saúde. Aliás, 50% é obrigatório que se invista na saúde. Na educação, na agricultura, no lazer, nas obras, no esporte, no turismo, ou até mesmo em áreas rurais, onde necessita a melhoria, né, de infraestrutura, vamos supor, numa sala de ordenha ou algo similar. Né. Então, só o que muda é a maneira de distribuir os recursos. Né. Hoje o Executivo ele mantém 100% do orçamento. Ele passaria a ter, uma vez que implantada as emendas impositivas, 97,8%. Continua para o Executivo. O Legislativo, que hoje tem 0%, passa a ter 2,2%. Então, algo extremamente justo e bom para o município e para o munícipe. E para fazer essas alterações, basta só pequenos ajustes na LDO, na LOA e na lei orgânica do município. Né? Tudo é simples e fácil. Né? Todos os municípios que eu tenho informação, que já aderiram a essa lei, né, estão satisfeitos na forma e na divisão, ou seja, quem ganha é a população. Para concluir, só tecer algumas considerações sobre o feriado de 8 de dezembro. Na minha opinião, e de muitos campinenses, é um feriado extremamente prejudicial à economia do nosso município. Visto que são poucos municípios na nossa região que têm feriado no dia 8 de agosto. Aliás, 8 de dezembro, desculpe, 8 de dezembro. E eu estive em Santa Rosa, não fui a compras, aliás, comprei sim, mas algo que não tem no nosso comércio local. E parecia uma migração de campinenses na cidade de Santa Rosa no dia 8 de dezembro. Algumas pessoas ainda têm a ideia ilusória de que a gente compra melhor e artigos de mais qualidade em centros maiores, o que não é verdade. Hoje o nosso comércio oferece produtos de excelente qualidade, pode competir com preços até menores do que dos centros maiores. Então, prefeito Carlos, se estiver nos assistindo, está aqui a oportunidade. Nós temos aqui o tão discutido 25 de julho, e motivos não faltam. Dia do colono e motorista, dia de São Cristóvão, dia de São Tomé, dia da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Inclusive, falando em São Cristóvão, nós temos 2 comunidades do nosso município que tem São Cristóvão como padroeiro, que é a linha Amadeu Níquel Sul e a linha Níquel Norte. E temos uma gruta aqui, junto à RS 307. Então, dizer que tirar um feriado religioso e botar um não religioso, isto não coincide.
Tá? Então, está aí a oportunidade. E, prefeito Carlos, se estiver nos ouvindo, por favor, pense com carinho nessa situação. Dando sequência, então, como existe acordo de lideranças para discussão e votação do projeto de lei número 51 e 52, de autoria do Executivo, peço ao secretário que leia o acordo. Acordo de lideranças. Em conformidade com o disposto no artigo 95 do Regimento Interno da Câmara, os líderes de bancadas com assento nesta Casa acordam que os projetos de lei número 51 e 52/2021, oriundos do Poder Executivo Municipal, sejam inclusos para discussão e votação na ordem do dia da 21ª sessão ordinária no dia 13 de dezembro de 2021. Campina das Missões, 13 de dezembro de 2021. Vem assinado pela vereadora Roslane Tenkaten-Butzen, líder da bancada do Podemos, Ademir Jablonski, vereador, líder da bancada do Partido Progressista, Daltro Luiz Bastos, líder da bancada do PDT, Rodrigo Hentz, líder da bancada do PSL, e Teonésio Abrão Andrés, líder da bancada do PT. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 56 do Regimento Interno, suspendo a sessão pelo tempo necessário para que a comissão dê o seu parecer.
Declaro reaberto os trabalhos da sessão, iniciando pela discussão dos projetos de leis número 51 e 52. Solicito a leitura do parecer coletivo dos mesmos. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 22, de 13 de dezembro de 2021. Matérias, projeto de lei número 51, de 6 de dezembro de 2021, autoriza transferência financeira à Associação Assistencial, Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, visando a implementar ações de enfrentamento do Covid-19 e da outras providências. E projeto de lei número 52, de 6 de dezembro de 2021, autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Assunto, parecer coletivo. Parecer. Considerando que, por meio do projeto de lei número 51/2021, o Executivo Municipal está buscando autorização para proceder uma transferência financeira para a Associação Assistencial, Cultural e Hospitalar Padre Benedito Meister, no valor de R$100 mil, objetivando a implementação de ações de enfrentamento ao Covid-19. Assim como que, com relação ao projeto de lei subsequente, estar-se-á a buscar autorização para a abertura de crédito especial para criar a rúbrica orçamentária destinada a aportar as despesas atinentes à transferência de recursos supracitada, considerando que, em atenção à exposição de motivos elencada junto ao projeto de lei número 51/2021, argumenta-se que o valor que almeja se repassar para a referida entidade hospitalar se refere a uma emenda de bancada de indicação do senador Luiz Carlos Sainz, sendo que o recurso já se encontra depositado na conta do Fundo Municipal da Saúde, restando apenas as adequações legais necessárias para a autorização e realização do repasse ao Hospital Campina. Considerando que, ainda com relação ao projeto de lei número 51/2021, acompanha o mesmo o plano operativo, no qual estão discriminados os insumos, materiais e medicamentos que planeja-se adquirir. E, considerando que as presentes matérias estão sendo encaminhadas sob regime de urgência, em função da necessidade de pagamento e encerramento das contas públicas antes do final do ano, somado ao fato da urgência em disponibilizar os valores à referida entidade hospitalar. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável pela apreciação das matérias, encaminhando-as para a consideração do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 13 de dezembro de 2021, vem assinado pelo vereador Marcelo Renz, presidente, Claudete Cotts, relatora, Roslaine Tenkaten Butzen, secretária. Estão em discussão os projetos números 51 e 52. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadoras, membros da comissão também, colegas vereadores, estão reunidos com a comissão, com a colega Roslaine e Claudete. Então, a gente deu o nosso parecer favorável ao projeto, tramitando em urgência, um que autoriza a transferência, então, no caso desses R$100 mil ao Hospital Padre Benedito Meister, e o outro, então, que abre o crédito especial no orçamento para constar uma dotação que não constava no orçamento destes R$100 mil. De suma importância, projeto que vem ao encontro aos munícipes, ao hospital também, e também, desde já, parabenizar a colega vereador Ademir, que antes já mencionou, que é uma emenda do senador Luiz Carlos Sainz. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto para o nosso município, para o bem da nossa população. Então, nosso parecer favorável, sendo que consta no projeto um plano operativo, que é de suma importância também, constando todos os insumos e materiais hospitalares a serem adquiridos, fechando, então, praticamente no montante dos R$100 mil. Então, mais uma vez, parabenizar a busca, o empenho desses recursos, que é muito importante para o nosso município. Então, o nosso parecer favorável, e peçamos para que os demais colegas, então, se posicionem favoravelmente para darmos prosseguimento na matéria. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, então coloco em votação, inicialmente, o projeto de lei número 51.
Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por 7 votos. Dando sequência, coloco em votação o projeto de lei número 52. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 52, aprovado por 7 votos. Prosseguindo, solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 49. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 21, de 10 de dezembro de 2021. Matéria: projeto de lei número 49, de 12 de novembro de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Campina das Missões para o exercício financeiro de 2022. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando o cumprimento de todos os dispositivos da lei orgânica, do regimento interno e da legislação vigente, considerando que o projeto está em consonância com o plano plurianual, principal norteador das matérias orçamentárias, e considerando que não foram apresentadas emendas ao projeto, no prazo concedido. Razões pelas quais esta comissão é de parecer favorável pela apreciação da matéria, encaminhando-a para a consideração do plenário. Sala de Atos da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, em 10 de dezembro de 2021, vem assinado pelos integrantes da comissão. Está em discussão o projeto de lei número 49. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, é um projeto de lei número 49, então já tramitou nessa casa, passando todo o seu processo interno, atendendo a lei orgânica e também em consonância com o PPA e a LDO. Esse é o último projeto de lei que passa nessa casa, visando a receita e fixa despesa, então, do município para o exercício de 2022. A gente sabe que é uma estimativa, uma projeção das receitas e despesas, sendo que podem sofrer alterações. Então, nossa comissão, após a tramitação e apresentação em audiência pública, deu parecer favorável para a continuidade da tramitação desse projeto, que vai ser encaminhado ao Executivo, e peçamos, então, para que os demais colegas se posicionem favoravelmente para darmos continuidade na matéria. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação o projeto de lei número 49. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto de lei número 49, aprovado por 7 votos. Passamos agora para a leitura, discussão e votação dos requerimentos apresentados. Solicito a leitura da proposição apresentada. Proposição. Os vereadores e vereadora que esta subscrevem do Partido Social Liberal, PSL, requerem nos termos regimentais e depois de ouvido o plenário desta Casa, que seja enviado correspondência ao Poder Executivo de Campina das Missões, solicitando ao mesmo que busque, através do setor responsável, realizar a atualização da Lei Municipal número 151, de 31 de dezembro de 1968, que institui o plano diretor do município, buscando realizar alterações na redação da mesma, uma vez que muitos de seus artigos não condizem mais com a realidade atual. Campina das Missões, 10 de dezembro de 2021. Vem assinado pelo vereador Claudemar Houston, vereadora Claudete Cotts e vereador Rodrigo Hens. Está em discussão a proposição apresentada. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo. Cumprimentar o presidente desta casa, hoje, Daltro Bastos, e mandar melhoras para o nosso colega Douglas, que não está presente por questões de saúde. Cumprimentar aos telespectadores do Facebook. Esta proposição a gente fez entre os 3 vereadores do partido, porque nós vinha discutindo isso há um bom tempo já, e aí decidimos colocar hoje na sessão sobre o plano diretor, que já vem se empurrando com a barriga há muito tempo, que é para ser mudado e não se fez nada até hoje, porque, querendo ou não, já faz muito tempo que foi feito isso e precisa de muitas melhorias. Então,
porque o plano diretor, como se diz aqui na Lei Municipal número 151, de 31 de dezembro de 1968. Então, dá para ver que faz muitas coisas que precisam, na verdade, ser mudadas. E isso só vem ajudar e melhorar para o município ir crescendo também. Isso são, na verdade, o plano diretor não é obrigatório para municípios abaixo de 20 mil habitantes. Então, por mais que nós não precisava ter, mas é uma coisa que acaba sendo para melhorar, principalmente a questão de engenharia do município, né? Para crescer mais e da maneira mais certa possível, né? Então, a princípio seria isso. Complementar o colega Claudemar. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Claudemar. Cumprimentar o presidente da casa, mandar ao nosso colega Douglas melhoras, cumprimentar então os outros vereadores, vereadoras, a todas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Para complementar então a fala do nosso colega Rodrigo, pela obrigatoriedade legal, municípios abaixo de 20 mil habitantes não teriam a necessidade de terem um plano diretor. Mas quando se quer crescer de forma organizada, é importante que se tenha algo para balizar, para que nós possamos ter um crescimento realmente de forma organizada. Ele vai fazer com que o nosso município ele tenha um norte em relação ao crescimento, de forma principalmente que possa ser algo planejado, seguindo logicamente o plano diretor. Hoje nós temos um plano diretor que está lá de 1968 e que praticamente não se segue. E a maior parte das cidades que são e que tiveram um crescimento ordenado e organizado seguem à risca um plano diretor. Seria isso. Muito obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a proposição apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Proposição aprovada por 7 votos. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 27 de dezembro de 2021, às 19 horas. Está encerrada a sessão.